Então, pessoal, bem-vindos aí a mais uma disciplina, a mais uma aula da nossa disciplina Machine Learning para Predições em Saúde. Estamos na aula 8, né? Na aula passada eu me confundi um pouco qual era o número da aula, mas agora estamos na aula 8, onde vamos falar sobre um tema muito importante, que já tocamos na primeira aula, que é a questão de quais variáveis eu coloco no meu algoritmo de predição. As pessoas têm a ideia errada de colocar tudo, nem sempre coloca tudo. A gente vai ver que precisa ter alguns, né, que a gente já viu de certa forma na primeira aula, que a gente precisa ter alguns cuidados, né, nessa triagem de variáveis. Tá? Na primeira triagem de variáveis tem que ter alguns cuidados. E daí a gente sempre quer ter o mínimo, né, por vários motivos, né, a gente vai ver. Então, em geral, menos variáveis, você leva menos tempo para treinar o algoritmo. Tá? Você tem um menor custo de coleta. E você consegue colocar esses algoritmos em mais lugares. Tá? Principalmente na medida que na realidade brasileira. Tá? Então, em geral, a gente quer colocar esses algoritmos em regiões que eles serão mais necessários, né? Principalmente, né, um exemplo que eu tenho dado aqui, a gente tem muitas cidades brasileiras onde você só tem um médico, tá? E ele tem que ser o cardiologista da cidade, ele tem que ser o pneumologista da cidade, não tem ninguém para encaminhar, nenhum especialista para encaminhar. Tá? É aí que os algoritmos, no primeiro momento, vão fazer a maior parte da diferença. Você ter esse médico de família desse município, tendo o melhor cardiologista do mundo no ombro dele, auxiliando em decisões difíceis. Porém, esse médico de família, ele mora num município pequeno e remoto do Brasil, onde você não consegue coletar todas as informações que você gostaria. Tá? Então, quanto menos informações esses algoritmos precisarem, melhor. Tá? Além dos problemas técnicos aí que a gente vai ver também. Tá? Então, e na verdade, um dos artigos, né, que a gente vai ter de discussão na próxima semana é exatamente sobre isso. O quanto eu consigo poupar de dinheiro, coletando menos variáveis e mantendo mais ou menos a mesma performance preditiva. Tá? Uma área bem interessante aí de machine learning. A gente fala que, no mundo ideal, com as variáveis ideais, eu consigo acertar tanto. Porém, numa restrição orçamentária, né, onde eu não consigo coletar essas variáveis, esses exames mais caros, a minha performance é tanto, e quanto eu poupo de gastos, coletando menos variáveis para auxiliar no diagnóstico, tá? E no prognóstico do paciente. Que é, em geral, isso que a gente quer com os exames. Tá? Os exames clínicos, laboratoriais, servem para auxiliar no diagnóstico e prognóstico. Né? Se a gente conseguir ter um bom diagnóstico, um bom prognóstico, com menos variáveis, com menos exames coletados, né, isso facilita bastante esse uso desses algoritmos em diferentes regiões. Tá? O que é um problema hoje na área da saúde, né, como a gente tem falado, a maioria dos estudos que ainda estão saindo de machine learning são utilizando dados de imagem. Tá? Tomografia, raio-x, não é uma realidade brasileira isso, tá? No SUS e em cidades pequenas. Tá? Não é uma realidade sair pedindo esses exames para todo mundo. Tá? Então, né, esses estudos são feitos, mas assim, o que isso transforma o sistema de saúde? Né, o seu efeito não é tão grande do que a gente ter algoritmos que conseguem utilizar variáveis coletadas com baixo custo e funcionando com boa performance. Tá? Então, essa é a ideia da aula de hoje. Como é que eu seleciono quais variáveis eu insiro como preditoras, né, para o desfecho de saúde que eu quero predizer. Tá? A gente vai ver que tem algumas técnicas, a gente vai ter um artigo hoje, né, que serve como base. O artigo toca nas principais técnicas estatísticas de machine learning para selecionar essas variáveis, mas a gente vai ver que antes vem a decisão humana. Tá? Como sempre a gente tem visto aqui ao longo do curso. Machine learning é 90% human learning. A grande maioria do trabalho, a grande maioria do tempo é dos humanos, tá? Apesar do nome aí da área. Senão essa disciplina seria bastante curta. Né? Se fosse só apertar um botão, né, como ainda tem gente que acha, por causa do nome, né, de machine learning, tem gente que acha que é a máquina que está decidindo tudo, nossa disciplina seria uma aula só. Tá? Então a gente tem muita decisão por trás que o algoritmo não entende. Então o algoritmo não entende questão de variável espúria. Né? Faz sentido ter essa variável aqui? Isso aqui não é um ruído que ela está trazendo? Tá? Ou quantas variáveis eu coloco? Qual a prioridade eu dou para essa variável cara, essa variável barata? Tá? Tudo isso vai de decisões humanas aí que precisamos tomar. Tá? Então vamos ver um pouco isso na aula de hoje. Certo? Se alguém tiver algum comentário,
senão eu já passo para a apresentação. E no fim da aula eu vou apresentar, vou colocar os artigos que a gente vai discutir na próxima aula. Tá? Então, a nossa penúltima discussão já. Tá? Temos os dois nessa aula, que são algoritmos, que são artigos práticos, que desenvolvem algoritmos de machine learning para auxiliar em decisões. E aí, vamos ter na última aula, vamos discutir sobre o tripod, né, que é o conjunto de, que é um checklist para algoritmos preditivos. E vamos discutir sobre a tentativa de colocar algoritmos de deep learning em dados estruturados, uma revisão recente bem interessante que teve, que saiu faz algumas semanas sobre isso. Tá? Que, de novo, né, as pessoas podem perguntar, pô, você está dando uma disciplina de machine learning e não está falando do tão, né, famoso deep learning. Como a gente tem falado desde o início, né, o deep learning funciona muito bem para dados de imagem, para dados de texto, mas para dados estruturados ainda é um grande desafio. A gente vai ver por que isso no artigo, na última discussão de artigo. Tá? Mas a gente introduziu na aula passada, então a aula passada foi a aula de algoritmos, tá? A gente fez uma introdução aí sobre deep learning, que são redes neurais profundas, né? Redes neurais artificiais profundas. Tá? Então, que ainda não funcionam muito bem para a área de dados estruturados, a gente vai ver por que com esse artigo científico. E vamos avançar nesse debate aí na última discussão. Na discussão da próxima semana, dos artigos da próxima semana, como eu falei, um deles é ver o quanto eu mantenho de performance diminuindo o custo de variáveis. Tá? Então, vou colocar variáveis mais baratas a serem coletadas e quanto eu consigo manter a qualidade desse algoritmo. Tá? Uma discussão bem relevante, principalmente no Brasil. E, em segundo lugar, uma área bem interessante, que é a possibilidade de você colocar, né, uma área que também temos muito interesse no laboratório e temos iniciativas nesse sentido, a possibilidade de você colocar um algoritmo para falar eu não sei. Tá? Então, o médico pede um auxílio para o algoritmo para esse paciente e o algoritmo consegue identificar que ele vai errar para esse paciente. Que esse paciente é diferente dos dados de pacientes que ele recebeu até então. Ele provavelmente vai se confundir e vai acabar errando. Tá uma área bem interessante aí para o futuro. Então, o algoritmo tem a possibilidade de falar, ó, é isso, né? Esse paciente vai parar na UTI daqui a 2 semanas, não vai parar na UTI daqui a 2 semanas, obviamente, sempre com uma gradação aí, ele dá uma probabilidade, né? Ou ele falar assim, ó, não sei. Esse tipo de paciente, quando vinha para mim no treino, eu errava muito. Ou esse tipo de paciente não veio para mim no treino. Eu não vou conseguir. Provavelmente eu vou errar. Tá? Vai ser quase que um chute para esse paciente. Então, uma área bem interessante aí. Super nova, né? Uma área que a gente estava discutindo aí desde o início do ano no laboratório. E agora saiu um artigo sobre isso. Então, vamos discutir ele na próxima semana. Tá? Então, de novo, não sei se esses 2 artigos são de qualidade, eu tento evitar aí essa leitura prévia para não influenciando vocês sobre a leitura. Né, desses artigos práticos, né, de revisão eu preciso checar, né, se não está falando bobagem, se não está fazendo uma revisão errada, etc. Mas esses daí práticos, vamos deixar aí para vocês irem identificando os pontos positivos e negativos desses artigos. Tá? Então, no fim da aula eu passo esses artigos, a gente apresenta e já divide quem vai apresentar o artigo e quem vai discutir o artigo. Certo? Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu vou começar a apresentar. Tá? Acho que estão vendo aqui. Então, vamos entrar aí na aula 8. Então, lembrando, na aula passada, nós vimos os algoritmos, de fato. Então, quais, né, a gente tem falado aí de algoritmos de boosting. O que significa algoritmos de boosting? O que significa redes neurais? O que significa random forest? Então, vimos todos os principais algoritmos para dados estruturados. Tá? Isso foi na aula passada. Na aula de hoje, vamos refletir sobre seleção de variável. Quais preditoras eu insiro no meu algoritmo para ele aprender a predizer o desfecho que eu quero que ele realize a predição. Tá? Então, de novo, agora eu não vejo mais o chat, fica à vontade para ligar o microfone e fazer qualquer pergunta. Então, primeira coisa que nós vimos na aula de pré-processamento de dados. Preditores plausíveis. Tá?
e estava até no artigo que discutimos na primeira aula, que é o quê? Você conversar com especialistas da área. Tá? Na USP nós temos a grande sorte, né, de ter grandes especialistas em basicamente todas as áreas. Tá? Então, quando nós começamos alguma pesquisa, nós sempre trazemos um especialista da área. Tá? Então, pesquisa de cardiologia, vamos procurar o melhor cardiologista aí da USP, em geral, tá por dentro das pesquisas científicas, sabe muito bem da literatura. Daí nós conversamos com esse especialista, tá? Pneumo, qualquer outra coisa, qualquer área, nós trazemos o melhor especialista e falamos o quê? Ó, a gente tem essa pesquisa, temos essas variáveis e queremos predizer esse desfecho da sua área. Quais dessas variáveis aqui fazem sentido? Tá? Quais dessas variáveis podem ajudar a predizer direto ou indiretamente o desfecho que eu quero predizer? Tá? Então, nós juntamos aí com o especialista, normalmente temos uma lista de 100 variáveis, né, e vamos com o especialista. Essa faz sentido? Não faz. Essa faz? Não faz. Para predizer esse desfecho específico. Tá? Essa faz sentido? Não faz. Essa faz. Essa faz. E chegamos aí numa lista, assim, regra de bolso geral. Tá? Em geral, 50 variáveis é mais que o suficiente. Tá? Nas pesquisas da área da saúde em dados estruturados, nós temos visto que acima de 12, 13 variáveis não costuma fazer muita diferença. Tá? Então ele meio que já aprendeu tudo que ele tinha para aprender a partir dos exames. Tá? Regra de bolso total, tá, gente? Não vejam isso como uma regra escrita em pedra. Tá? Então, em geral, 12, 13 o algoritmo já não aprende, mas quais são essas 12, 13? Não sabemos, tá? Então é bom ter umas 50. Professor, Pode falar. mas isso considerando as variáveis originais, né? Tipo, se tem uma dummy que gera, sei lá, Sim, 15 variáveis, a gente está considerando essa primeira original, né? Categórica. perfeito. Exatamente. Tá? Então, as primeiras variáveis ali, antes de fazer qualquer pré-processamento, tá? A primeira coisa que a gente faz é ir vendo quais variáveis foram coletadas e tirando algumas de fora. Tá? Como eu falei, regra de bolso total, tá, gente? Se vocês tiverem aí um caso específico que tem muita variável muito importante, tá? Pode colocar mais, ou né, muita variável irrelevante, pode colocar menos. Tá? O que a gente tem visto na nossa prática hoje, com o tipo de dados que a gente coleta hoje no sistema de saúde, a partir das 12 mais importantes, não acaba fazendo muita diferença para o algoritmo. Tá? Ele meio que fica estagnado aí, você pode adicionar mais e mais e mais, ele meio que fica estagnado, ele já aprendeu tudo o que dava para aprender, como eu falei, né, com as variáveis que a gente tem hoje, em geral, etc. Tá? Mas quais são essas 12? Essa é a grande dúvida. Tá? Então é sempre bom você ter uns 50, umas 50 variáveis. Tá? De novo, regra de bolso, não, acho que não tem nenhuma literatura sobre isso, é só a nossa experiência do dia a dia mesmo, a gente tem visto isso. Tá? Então, não é bom ficar adicionando tudo. Tá? Por quê? Porque você tem variáveis espúrias. Tá? Às vezes você tem uma variável, né? Tá? Então, a primeira coisa, são as 50 são variáveis mesmo, tá? Então, não é, por exemplo, uma dummy, né? Você tem uma variável categórica com 5 categorias, isso conta uma variável, tá? Então, antes de fazer esse pré-processamento, de novo, regra de bolso, não precisa seguir, mas só para vocês terem algum norte aí, por onde começar, tá? A gente costuma usar meio que essa regra de bolso. Qual que é o problema de você ir colocando tudo no algoritmo? Você pode ter variáveis espúrias, tá? O que seriam variáveis espúrias nesse caso? Variáveis que podem estar associadas por uma mera coincidência. Qual o problema disso? Que ele vai funcionar muito bem para os dados que você tem hoje, mas essa coincidência provavelmente não vai se manter no futuro. Tá? Isso seria uma variável espúria. Tá? Você tem essa variável, ela está bem, por exemplo, é uma variável bem rara, né? Acho que eu falei esse exemplo na primeira aula. Tá? Um exemplo hipotético aí, número de camisetas amarelas que a pessoa tem em casa. Tá? Vamos usar isso para predizer o risco da pessoa ter infarto daqui a um ano. Tá? Pode ser que umas 5 pessoas têm muitas camisetas amarelas, por coincidência total, por ser uma variável rara, né, ter 5 camisetas amarelas, todas elas acabaram tendo hipertensão. Coincidências acontecem, né? Às vezes você tem milhares de variáveis, algumas coincidências vão acontecer. Então pode ser que nesse caso, por coincidência, todas as pessoas que tinham muitas camisetas amarelas acabaram tendo hipertensão no próximo ano. O algoritmo não entende nada disso, tá? De variável espúria ou não. Ele vai achar que essa variável é importantíssima, tá? Dependendo de quantas pessoas você tem no seu banco de dados, obviamente.
Tá? Ele vai achar que essa variável é importante, ele vai dar muito peso para ela. Porém, ok, ele funciona aqui com as pessoas de hoje, mas quando vierem novos dados, essa coincidência não vai se manter. Essa coincidência vai cair. Tá? Então, primeira coisa é tirar a variável que certamente não está associada, ou que muito provavelmente não está associada ao desfecho. Não precisa ser causal. Tá? A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, aqui um exemplo, né, bem famoso na área de ciência de dados, tá? Que eu também já falei na primeira aula, e todo professor de ciência de dados coloca esse exemplo, né, do site do Tyler Vigen, que ele começou a fazer o quê? Vamos ver, vou começar a comparar um monte de variáveis, milhares de variáveis, entre elas, e vamos ver quais batem. Tá? Quais variáveis, ao longo dos anos, têm uma correlação. Então, lembrando, ele está testando milhares de variáveis aqui. Milhares com milhares. Ele tirou todas que não tinha nenhuma associação. Né? Correlação, no caso, uma correlação espúria. E ele foi identificando algumas que, por coincidência, estão bastante associadas. Né? Esse aqui é um dos mais famosos exemplos, né? Que é o número de pessoas que se afogam caindo numa piscina e filmes do Nicolas Cage. Tá? Então, aqui a gente vê o quê? Que quando uma dessas duas variáveis está estável, a outra está estável, quando uma cai, a outra cai, quando uma sobe, a outra sobe, quando uma cai, sobe, sobe. Então, o que está acontecendo aqui? Ele testou milhares de variáveis com milhares de variáveis. A grande maioria não teve nada, mas às vezes coincidências acontecem. Tá? Então, não tem nenhum motivo para filmes do Nicolas Cage, né? O número de filmes do Nicolas Cage está associado a afogamento em piscinas. Tá? Então, não tem um motivo para isso. O que aconteceu é que, entre essas milhares de associações, essa daqui bateu. Tá? E o algoritmo não entende isso. O algoritmo vai ver, nossa, essa daqui bateu. Então, um preditor importante para afogamento em piscina é filmes do Nicolas Cage. Tá? Então, por isso você precisa fazer esse filtro inicial, essa triagem inicial das variáveis. Por quê? Porque coincidências acontecem. Às vezes você tem coincidências. Aí o algoritmo ele vai aprender isso. Legal, ele aprendeu isso, mas, professor, ele aprendeu isso e está associado. Mas espera aí. Porque ele testou milhares de variáveis com milhares de variáveis. Está associado aqui. Foi até 2009 essa análise. 2010 provavelmente já não vai ter mais associação. Ou pelo menos 2011 ou 2012, e por aí vai. Já não vai ter mais nenhuma associação. Está dentro desse período por quê? Porque ele procurou exatamente isso. Variáveis associadas dentro desse período. E isso aqui é uma coincidência. Não vai se manter no futuro. Então esse algoritmo ele vai usar isso para predizer, vai usar filmes do Nicolas Cage para predizer afogamento em piscina no futuro e vai errar feio. Tá? Por quê? Porque ele usou uma coincidência para aprender, que não vai ser repetida no futuro, muito provavelmente. Tá? Entretanto, não precisa ser causal. Um erro muito comum em predição. Tá? As pessoas, como eu tenho falado desde o início, muitas pessoas, eu diria que todo mundo começou a carreira científica hoje, todo mundo que é cientista hoje, começou, mesmo que trabalhe com predição, como é o meu caso, começamos a carreira científica em inferência, em estudos de associação, tá? Onde a gente é treinado para procurar causalidade, e causalidade é tudo que importa na vida, etc. Então as pessoas vêm para a predição, elas mantêm essa cabeça, mas não precisa ser causal. Preditora não precisa ser causal. Tá? Um exemplo que eu sempre uso é o de internação em UTI, para predizer risco de óbito no próximo ano. Tá? Então, se você tiver informação, se essa pessoa foi internada na UTI nos últimos meses, isso é um ótimo preditor para saber se ela vai morrer no próximo ano. Tá? É um ótimo preditor, mas não é a causa que essa pessoa vai morrer no próximo ano. Tá? Por quê? Porque se UTI causasse óbito, a gente proibiria a existência de UTI. Então, UTI não é a causa do óbito dessa pessoa no próximo ano, mas é um ótimo preditor. Tá? Um ótimo indicador de que essa pessoa tem um alto risco de ir a óbito no próximo ano. Tá? O que está levando ao óbito, na verdade, né, provavelmente as mesmas variáveis que levaram ela para a UTI. Tá? Então, a UTI é só um proxy, uma variável proxy de gravidade desse paciente, de doenças prévias, de doenças graves, etc. Tá? Ele está apenas indicando que esse paciente daqui
tem problemas graves de saúde. Não é a UTI que está causando o óbito. Tá? Isso é fundamental, isso é um erro muito comum em machine learning. As pessoas acham que a variável tem que ser causal. Não, só precisa ser uma variável que consistentemente prediz o desfecho. Tá? Isso aqui vai vir na minha lápide, isso aqui. Hein? Preditores não precisam causar o desfecho, apenas consistentemente predizê-lo. Tá? Isso é um bom preditor. Tá? Aquela variável que consistentemente prediz o desfecho, não necessariamente causa o desfecho. Tá? E não tem nenhum problema ela não causar o desfecho, a não ser que tenha algum daqueles problemas que a gente já viu, tá? Que eu vou repetir aqui, principalmente a questão, né, a questão anterior que eu falei para vocês, de variável espúria, tá? Que não tem nada a ver, que é apenas uma coincidência, tem que tirar essa variável. Tá? Porque ela não vai ser constantemente uma boa preditora. Tá? E também você tem que retirar vazamento de informação, tá? Que a gente vai retomar agora. Tá? Então, não precisa ser a causa, ela pode ser o quê? Ela pode ter um mediador ali. Tá? Ela pode ser uma proxy, que nem esse exemplo daí da UTI. Tá? Não é a UTI que está causando óbito, mas a UTI é uma proxy, é um indicativo, um indicador de gravidade desse paciente. Tá? De fato desse paciente ter muitas doenças. Tá? E mediador. Né? Por exemplo, a gente tem um estudo clássico de mediação, né? Que hoje está sendo colocado em dúvida, que é a questão de café levando a problemas pulmonares. Tá? O que você via muito nos dados? Quem toma muito café tem muito problema pulmonar. Mas o que você tinha ali? Você tinha um mediador, que era fumar. Tá? Quem toma muito café, em geral, fuma muito. Tá? E isso leva a pessoa a ter problema pulmonar. Então imagine que você não tem informação sobre tabagismo das pessoas. Você só tem informação se ela toma muito café ou não. Você quer saber se ela tem o risco de ter problemas pulmonares nos próximos anos. É um preditor. Tá? Por quê? Porque constantemente, quem toma muito café acaba tendo problema pulmonar. Não é a causa. Por quê? Porque ela tem um mediador ali no meio, que é o tabagismo. A pessoa que toma muito café tem uma tendência também a fumar muito, né? Você faz o break aí do cafezinho, você vai lá e você fuma também, tá? O que leva, aí sim, aos problemas pulmonares, tá? Não que café nunca leve a problemas pulmonares, tá? Como eu falei, a área de nutrição é uma área bem difícil, né, de você inferir causalidade, né? E por isso que tanta coisa muda, né? Às vezes ovo faz bem, às vezes ovo faz mal, né? A gente tem muita coisa aí em nutrição que vai mudando, né? Porque é muito difícil fazer estudos clínicos randomizados, tá? As pessoas não conseguem nem manter a dieta para perder peso, né? Quando tem muito incentivo próprio, imagina para uma pesquisa, tá? Então tem muita dificuldade de fazer estudo clínico randomizado em nutrição, tá? E ver, né? Aumentar o ovo da dieta da pessoa, diminuir o ovo, colocar chocolate, tirar chocolate. Tá? As pessoas em geral têm muita dificuldade de seguir uma dieta como um todo, tá? Então um dos motivos aí pelo qual ciências na nutrição são difíceis mesmo de serem feitas, né? E por isso que a gente vê essas mudanças, tá? Então não necessariamente tomar café nunca leva a problemas pulmonares, mas em geral leva via o efeito do tabagismo, tá? Ou seja, não é em geral, né? Assumindo que é o caso, né? Que tomar café não leva a problemas pulmonares. Não é a causa, mas é um bom preditor se você não tiver informação sobre tabagismo. Ficou claro isso? Tá? Por quê? Porque ela vai predizer constantemente problemas pulmonares. Tá? Não é uma questão de hoje ou da tua amostra de agora. Tá? Se for daqui a um mês, daqui a um ano, vai continuar sendo. Tá? Obviamente, no Brasil, a gente tem cada vez menos fumantes, tá? Então cada vez tem menor efeito, né? Tá? Mas, por exemplo, em países da Europa, tá? Você vai constantemente ver que tomar um cafezinho é um bom preditor de problemas pulmonares. Não é isso que está causando, tá? Mas é um bom preditor e consistente preditor. Tá? Se você fizer isso agora, se você fizer daqui a um ano, se você fizer daqui a 2 anos, vai continuar sendo um bom preditor. Não está causando desfecho, mas está constantemente predizendo. Ficou clara essa ideia? Então, preditores não precisam ser causais, só precisam constantemente predizer o desfecho. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, se vocês começarem a entender isso,
vocês estão entendendo bem a diferença de inferência para predição. Tá? É fundamental entender isso. Essa ideia de que não, o preditor não precisa causar desfecho. A gente ainda vê muita gente falando, né? Ok, eu preferiria ter preditores causais. No mundo de conto de fadas, todos os meus preditores seriam causais, mas não é a realidade que a gente tem. Tá? Não precisa ser causal. Não é obrigatório ser causal para ser um bom preditor. Tá? Então, em primeiro lugar, é isso. Então, selecionar variáveis que predizem constantemente o desfecho, variáveis plausíveis. Tá? A primeira coisa que a gente faz essa pesquisa. Em segundo lugar, a gente fica de olho para vazamento de dados, vazamento de informação. Tá? Que acontece quando o algoritmo começa a aprender padrões que ele não deveria aprender. Tá? O mais clássico é quando a variável preditora, uma variável preditora, tem escondida dentro dela o que já aconteceu no desfecho. Esse é o clássico. Tá? Então, uma das preditoras tem escondida dentro dela o desfecho que já aconteceu antes. Tá? Um exemplo que a gente usa, que a gente escreveu essa carta ao editor, exatamente sobre isso, foi um artigo que fez predição de hipertensão, de incidência de hipertensão no próximo ano. Tá? Então, usando dados pontuais eletrônicos. Fez qual é o risco de desenvolver o algoritmo para predizer qual é o risco desse paciente ter hipertensão no próximo ano. E utilizou como variáveis preditoras a pessoa está tomando medicamento antihipertensivo. Tá? E, obviamente, o algoritmo só olhou para isso. Tá? Então, das 6 variáveis mais importantes que eles esconderam no anexo, as 6 variáveis mais importantes, 5 eram se a pessoa tomava medicamento antihipertensivo. Tá? O que estava acontecendo aqui? A pessoa já tinha hipertensão. Tá? Só não estava essa informação incluída no prontuário médico. Então a pessoa já tinha hipertensão, ela já estava tomando medicamento antihipertensivo, mas não tinha essa informação no prontuário, incluíram no ano seguinte essa informação. Então fica parecendo que a incidência da hipertensão foi no ano seguinte, mas a pessoa já tinha hipertensão, já estava tomando medicamento antihipertensivo. Isso é um claro problema de vazamento de informação. Tá? Ou seja, o teu desfecho está escondido dentro de algumas tuas preditoras. Já aconteceu o desfecho e essa informação está em umas preditoras. Tá? E nós escrevemos um artigo sobre isso, escrito em 2018, que saiu esse ano. Também vai entender. Tá? Mas saiu. Então, e aqui a gente explica um pouco essa questão. Né? Eu escrevi junto com o André, que foi pós-doc no laboratório, e com a Ellen, que fez doutorado no laboratório também. A gente escreveu essa carta ao editor, aproveitando para ensinar o que é vazamento de informação, já que a gente não tem muitos artigos sobre o assunto. A gente usou esse artigo como um exemplo bem grave. Claramente os autores sabiam o que eles estavam fazendo, tá? Sabiam que eles estavam errados e esconderam no anexo a importância das variáveis. Tá? De novo, sempre com aquela reflexão, né? Um artigo no Lattes é uma linha, a vergonha é para sempre. Tá? Se vocês fazem pesquisas, se alguém fizer a pesquisa antiética, né, uma pesquisa antiética, sabendo, né, com claramente tem má fé dos autores, né, a vergonha é para sempre. Tá? Então, erros podem acontecer, mas não quando a pessoa claramente sabe que ela está fazendo uma análise antiética. Os teus pares vão ler esse artigo, tá? E vão saber disso. Tá? Então, essa ideia por trás de vazamento de informação. Quando você tem isso. O outro exemplo clássico, a gente vê muito em livro-texto, é você usar o número do paciente, a variável indicadora do paciente, como uma das preditoras. Tá? Qual que é o problema disso? Imagina que você está querendo predizer câncer. Tá? E você tem uma amostra multicêntrica de vários hospitais. Tá? E você vai ter ali o número do paciente em geral. O mesmo hospital tem número de paciente parecido. Tá? O algoritmo ele vai identificar o quê? Pacientes por volta desse número aqui tem câncer. Tá? Ele está simplesmente identificando que é um hospital oncológico. Tá? Esse paciente está internado já no hospital oncológico. Então não é o número que está causando câncer. Esse paciente já tinha câncer.
Tá? Eu já tinha uma suspeita muito grave de que ele tinha câncer. Tá? Então é essa. Então, ele aprendeu alguma coisa relevante para o sistema de saúde? Não aprendeu nada relevante. Apenas aprendeu que quem vai para o hospital oncológico provavelmente tem câncer. Mas aí não há nenhuma informação relevante para o sistema de saúde. Tá? Então, isso é um clássico. E é um dos motivos pelo qual a gente sempre tem que incluir importância de variável. Que na aula de hoje, tá? Não confundam seleção de variável com importância preditora. A gente vai ver que muitas das técnicas que a gente usa hoje usam essa informação de importância preditora. Tá? Mas são coisas diferentes. Tá? Num artigo, quando você termina a tua predição, você tem que sempre mencionar quais variáveis o algoritmo utilizou bastante para tomar suas decisões. A gente vai ter uma aula disso, por que a gente precisa fazer isso. Tá? Mas, em geral, né, um dos principais motivos é identificar vazamento de informação. Tá? Porque algoritmo, minha outra lápide, eu vou ter duas lápides. Segunda lápide vai ser algoritmo é malandro. Tá? O algoritmo vê uma oportunidade de roubar, de tomar uma decisão fácil, ele vai usar essa oportunidade. Tá? Ele vê uma oportunidade de vazamento de informação, ele vai colocar aí como a variável mais importante, só vai usar essa variável. Tá? Então, o algoritmo vai fazer isso. Então, você tem que colocar lá importante variável. De novo, né? Uma coisa que ainda tem gente que fala que machine learning é uma caixa preta. Tá? Não só não é uma caixa preta, como hoje é obrigatório você colocar exatamente como o algoritmo tomou a decisão. Tá? E a gente tem várias técnicas, a gente vai ver na aula de importância de variável, mas a mais utilizada hoje, consenso recente, tá? Começou a criar esse conceito no início do ano passado, 2020. Hoje a gente tem um consenso quase na área de machine learning para dados estruturados, que é o Shapley Values. Tá? A gente vai ter nossa aula teórica sobre isso, sobre importância de variável. E aí você vai lá e depois que você fez a apresentação, você vai falar, ó, o algoritmo usou bastante essa variável e essa variável para tomar a decisão, e aí você consegue identificar se está tendo um vazamento de informação. Porque se tiver algoritmo, como eu falei, é malandro, ele vai pegar a primeira oportunidade, como naquele exemplo de medicamento antihipertensivo para predizer hipertensão. Tá? Ele vai ver uma oportunidade de ser malandro, ele vai ser malandro. Tá? Ele vai usar essas variáveis com vazamento. E aí vai ficar claro na tua lista de importância de variável que ele usou esse vazamento de informação. Tá? Então, vamos lá. Então, fizemos essas duas fases. Então, selecionamos preditores plausíveis, tá? Com especialistas da área. Retiramos a possibilidade de vazamento de informação. Tá? Então, já fizemos essa pré-seleção inicial. Tiramos variáveis não plausíveis, tiramos vazamento de informação, porém, mesmo assim, a gente quer diminuir ainda mais o número de variáveis. Por quê? 3 grandes fatores. Em primeiro lugar, facilitar a coleta dos dados. Ou seja, quanto menos os dados eu precisar coletar, tá mais fácil fica o uso desse algoritmo em regiões remotas, com menor estrutura, e até mesmo para poupar gastos, né, de coleta desses dados. Tá? Então, no mundo ideal, quanto menos variável, melhor. Tá? Se nada mudar, se as métricas ficarem boas, quanto menos variável, melhor em termos reais, assim, de custo-benefício. Tá? Quero poucas variáveis. Se conseguir tomar uma decisão inteligente com variáveis rapidamente coletadas ou poucas variáveis, ótimo, é isso que a gente quer. Tá? Se possível. Tá? Também não podemos ter uma perda de performance muito grande dos algoritmos. Tá? Então, em primeiro lugar, facilitar a coleta de dados. Em segundo lugar, diminuir o tempo de treinamento de algoritmo. Tá? Então, a gente viu aí um monte de coisa que a gente faz. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem muitos algoritmos que a gente precisa treinar. Em segundo lugar, cada algoritmo tem muitos hiperparâmetros. Eles precisam ser testados. Em terceiro lugar, técnicas de rebalanceamento que a gente falou aqui. Depois tem que testar tudo em dados novos. Então, tem todas essas fases. Aí, quanto mais variáveis você vai tendo, mais tempo leva para ir fazendo a análise total, para esses algoritmos irem rodando. Tá? Então, mais um motivo pelo qual você quer ter menos variáveis, se possível. Em terceiro lugar, fazer uma nova rodada de preditores plausíveis. Tá? Então, às vezes você acha que essa variável é importante, pode ser importante, você vai lá e olha que afinal não é importante. Eu quero tirar essa variável que não é importante, para evitar o ruído. Tá? Evitar que essa variável que não é importante fique confundindo ali o algoritmo. Tá? Então, preferencialmente, eu quero menos variáveis. De novo, desde que não perca
a qualidade preditora dos meus algoritmos. Certo? Então, agora entramos nessas técnicas. Então, depois que eu retirei variáveis que não são plausíveis, retirei vazamento de informação, mesmo assim, por causa desses 3 motivos, eu muitas vezes ainda quero diminuir o meu número de variáveis. Tá? Para ser mais fácil a coleta de dados futuros ou em outras regiões, para diminuir o tempo de treinamento e para diminuir o ruído também. Tá? Fazer mais uma triagem de variáveis não relevantes. Tá? Para você não ter muita bagunça, muito ruído ali que pode confundir o algoritmo. Tá? E para isso, vamos para esse artigo, né, que é o artigo base da aula de hoje, que é Evaluation of Variable Selection Methods for Random Forests and Omics Datasets. Tá? Que ele vai e fala um pouco dessas técnicas aí que a gente tem hoje para fazer esse novo corte no número de variáveis. Então, o objetivo do artigo é comparar a abordagem de seleção de variáveis em alta dimensionalidade, né, quando você tem muitas variáveis, que são o caso dos problemas de omics, né, genomics, proteomics, etc. Utilizando o Random Forest, tá, que é o algoritmo que a gente viu na aula passada. E ele testa várias possibilidades. Ele testa o Boruta, que é uma coisa que nós usamos também no laboratório. Que é uma coisa que também, né, uma nova paradigma aí se formando em Machine Learning. Então, a gente está vendo cada vez mais. Saiu na semana passada um artigo de odonto, de predição de queda dentária, parecido com o que a gente escreveu recentemente, que também utilizou o Boruta, tá? Então a gente está vendo bastante o Boruta nos últimos meses, no último ano. Daí ele testa esse Vita aí, que eu não conhecia, que na verdade não é muito conhecido. Importância recorrente, sim. Permutação, sim. O Altman eu também não vou falar muito aqui, porque ele é um pouco mais complexo e também não é muito utilizado. E eliminação recursiva. Então, eu só vou passar assim por alto um pouco sobre essas diferentes técnicas, que, de novo, não importa qual técnica você usa. Tá? Como sempre, treino, você faz a bagunça que você quiser. Tá? Mas eu vou passar aqui um pouco para vocês sobre a intuição de como cada um desses métodos faz seleção de variável. Tá? E lembrando que a gente já viu seleção de variável na aula passada, rapidamente, que é o caso do laço. Tá? Em regressões lineares, regressões logísticas, aquela penalização de laço, né, que faz seleção de variáveis, transforma alguns betas em zero. Tá? Então, o laço faz isso. Aqui a gente vai ver exemplos para o Random Forest, tá? Que é um algoritmo bastante popular aí de Machine Learning. Tá? Então, o foco do artigo é em problemas de omics, como eu falei, genomics, proteomics, que em geral tem bancos de dados compridos. Tá? Ou seja, com muitas variáveis e às vezes poucas pessoas. Se tem muitas variáveis ali, por todos aqueles motivos que a gente falou lá atrás, você quer diminuir o número dessas variáveis, você quer ir cortando variável irrelevante. Tá? Para ganhar tempo, diminuir ruído e diminuir custo de coleta. Tá? Em geral, é bem comum em estudos de omics, você ter muito mais variável do que pessoas. Tá? Então, às vezes, você tem centenas, milhares de variáveis, tá? E algumas centenas de pessoas, às vezes nem isso. Certo? Então, ele fala que ele usa o Random Forest, né, que tem sido bastante usado no estudo de omics, pode ser usado para classificação ou regressão, e quer selecionar um conjunto de variáveis que tenham muita informação e pouco ruído. Tá? E tirando essas variáveis que não são relevantes para evitar essa adição, esse problema de adição de ruído. Tá? É um pouco esse o foco, mas como eu falei, também tem o foco de custo, etc. Tá? Como é que você pode fazer? Então, uma coisa que muitas pessoas pensam é falar, ó, a gente já não tem aquele ranking de importância de variável, tá? Vamos simplesmente pegar as 10 mais importantes, tá? Por exemplo, ou as 15 mais importantes ou as 20 mais importantes. Mas esse ranking de importância de variável, que a gente vai ver na próxima aula teórica, é o ranking de importância de variável com todas as variáveis. Tá? Ele não fala qualquer importância, o ranking de importância com 10, o melhor ranking com 10 variáveis, com 15 variáveis, com 20 variáveis. Tá? Ele simplesmente faz o ranking com todas, mas às vezes se eu tirar uma e botar outra, às vezes o ranking é diferente, melhora a minha predição até. Tá?
Então, em geral, a coisa mais simples é você fazer, essas aqui foram as 15 mais importantes, vou rodar um modelo só com essas 15. Mas como eu falei, não necessariamente dentro de 15, essas são as 15 mais importantes. Essas são 15 mais importantes quando você tem todas as variáveis. Tá? Dezenas, centenas de variáveis. Aí essas são as mais importantes, mas não necessariamente são as 15. Né? Se você tiver que cortar em 15, são as 15 mais importantes. Tá? Então, essa é a primeira forma, mas como eu falei, não é ideal. Tá? Então, ele usa aqui alguns bancos de dados, né? Ele faz 2 simulações. Né? Então, ele testa essas técnicas aí que eu falei em alguns bancos de dados. Tá? Então, ele faz 2 simulações e tem uns experimentos que ele usa para problemas de classificação e usa algumas métricas ali, sensibilidade, poder empírico, taxa de falsos positivos. Tá? Que a gente não vai entrar muito nisso, aqui é mais para dar intuição para vocês sobre que tipo de técnicas têm sido usadas. Tá? Para fazer esse segundo corte aí das variáveis. Então, ele começa explicando que ele está usando, né, os autores, né, começam explicando que estão usando Random Forest. Tá? Que nós vimos na aula passada o que é o Random Forest. Né? São algoritmos de ensemble, algoritmos de árvore de decisão, tá? Onde você faz 2 técnicas. Você começa com um bootstrapping, tá? Onde você sorteia alguns participantes para participar de cada árvore com reposição. Tá? E aí você cria várias árvores dessa forma. Tá? Você vai sorteando, cada árvore usou pacientes diferentes. Tá? E no fim das contas você junta, sei lá, 500 árvores. Cada uma que aprendeu com pacientes diferentes vão ser diferentes. Tá? Você vai lá e chega no final, numa predição final das 500 árvores via somatório de voto, né, se for para o problema de classificação, ou via uma média, se for para o problema de regressão. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é você fazer seleção de variável em cada nó. Tá? Não deixar o algoritmo usar todas as variáveis em cada uma daquelas divisões que a árvore faz. Tá? Para que isso? Para tornar as árvores diferentes. Então, lembrando daquela nossa imagem que a gente colocou lá do comitê fraco, né, que às vezes você tem vários algoritmos ruins, cada um individualmente ele é ruim, mas na soma deles eles são muito bons. Tá? Essa é a ideia por trás de Random Forest. Cada árvore não é a árvore ideal, mas quando você soma todas essas árvores, você tem um bom resultado. Tá? E cada uma dessas árvores com pessoas diferentes, né, aprenderam a fazer essas divisões com pacientes diferentes, com variáveis diferentes. Então elas vão ser diferentes, essas árvores. Tá? Todas elas ruins. Porém, o comitê é poderoso. A sabedoria das multidões. Né? Aquele clássico exemplo aí da área da economia, né? Que você pega um pote transparente, enche de jujubas, e aí vai numa feira e começa a perguntar para as pessoas, quantas jujubas tem aqui? Tá? Todo mundo é muito ruim nisso, mas quando você agrega a opinião de todo mundo e faz uma média, essa é uma ótima predição. Tá? Você junta um monte de gente aí perdida falando, 50 jujubas, outros 75, outros 115 jujubas, outros 300 jujubas. Todo mundo aí disperso pra caramba. Mas na hora que você faz a média, em geral, é muito boa. Em geral, a média está muito perto do número real de jujubas. Isso a gente chama de sabedoria das multidões. Tá? As pessoas, em geral, não tomam boas decisões, mas quando você agrega, você, em geral, tem um bom resultado. A mesma coisa com algoritmos. Tá? Então, algoritmos muito ruins, juntos, eles se tornam poderosos. Tá? Que é essa ideia de ensemble, de ajuntamento de algoritmo. Tá? Então, essa ideia por trás do Random Forest, então você faz em primeiro lugar, você escolhe algumas pessoas, depois você limita o número de variáveis que ele pode usar, etc. Então ficam árvores ruins, porém, no agregado elas são boas. Tá? E aí você faz a divisão aí de cada ramo, e no final você tem, sei lá, 500 árvores. Se for um problema de classificação, é via voto. Cada uma, né, o paciente passa em cada uma das árvores, tem um resultado para ele. Por exemplo, diabetes. Na próxima ele vai lá não diabetes, na terceira ele vai lá diabetes, na quarta ele vai lá não diabetes. Você soma o número de votos. Tá? E se for um problema de regressão, um problema de variável contínua, você simplesmente tira uma média. Por exemplo, qual vai ser o IMC desse paciente em 10 anos?
Ele passa lá em todas as árvores, 22,1, próxima árvore, 21,2, próxima árvore, 23,7, tá? E depois você faz a média de todas as árvores. Tá? Só relembrando um pouco de Random Forest, que é um algoritmo importante aí para dados estruturados. Tá? E daí ele coloca, então, esses diferentes algoritmos. Como eu falei, o Altman achei meio complicado e nunca tinha ouvido falar, para dizer a verdade, então eu acabei não colocando aqui na apresentação. Mas Boruto é super importante, permutação interessante também, seleção recursiva também é usado, e esse Vita também não conhecia, mas até que foi bom esse artigo aqui. Então, qual que é, né? Então vamos começar com o primeiro, né? Eliminação recursiva de variáveis. Tá? Você vai reduzindo variáveis de forma recursiva. Tá? Onde você vai fazendo as importâncias de variáveis, fazendo o ranking de importâncias de variáveis e vai tirando as menos importantes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 50 variáveis. Tem lá, fiz a minha predição, tenho lá o meu ranking de importância de variáveis, tenho a minha área abaixo da curva, né, a minha performance preditiva. Eu não lembro quanto eu falei de variáveis que eu tinha, né? Então imagine que eu tinha 50 variáveis. Tenho lá a minha performance desse algoritmo com as 50. Aí eu faço o ranking de importância, né? Quais variáveis o algoritmo está usando mais? Então tem lá o ranking da primeira até a 50ª variável. Aí eu vou lá, ok, vou tirar as 5 menos importantes. Tiro as 5 menos importantes. Rodo com as 45. Tá? Aí vou ter uma performance preditiva. Aí vou lá e vejo de novo quais são as 5 menos importantes dessas 45. Tiro. Rodo de novo com 40. Tá? E eu vou acompanhando o quê? Essa tirada dessas variáveis. E o quanto a performance preditiva vai mudando. Tá? Com 50, com 45, com 40, com 35, com 30. Tá? E aí depois eu faço alguma medida, tá? De qual que é o meu melhor custo-benefício ali. Tá? Dessas várias opções. Professor, Pode falar. Dúvida rápida. Sim. Quando a gente faz o backward elimination, usando, por exemplo, regressão logística, a gente vai tirando pelo p-valor maior. E nos casos de Random Forest, como é que a gente define qual é a variável menos importante? Então, a gente tem o Shapley Values, tá? Que vai ser a próxima disciplina teórica, normalmente a gente usa isso. A gente usa via Shapley Values, né? Que vem da teoria dos jogos, tá? O quanto cada pessoa importante em determinada configuração. Tá? Um exemplo que se usa muito para explicar o Shapley Values, né, é que um goleiro, num time de futebol, né, um goleiro, quando você não tem goleiro, ele é super importante para o time. Mas se você já tem um goleiro no time, o goleiro não é mais importante. Tá? Então, dada a configuração das outras variáveis, né, qual a importância dessa variável para a tomada da decisão? Tá? Então, a gente vai ver isso com mais detalhes, essas possibilidades aí de importância de variável. Tá? Aqui eu uso importante variável, mas aqui para cortar, tá, as variáveis. Talvez aí no próximo ano, talvez até dar essa disciplina, essa aula, né, antes dessa, talvez, tá? Uma coisa para a gente pensar. Tá, mas assim, você tem um ranking de importante variável, como eu falei, a gente vai ver com detalhes na próxima aula teórica. Você tem um ranking ali de importante variáveis, e aí você vai tirando recursivamente, tá? Tirando e rodando de novo, tá? Para a gente não cair naquele problema, né, como você falou, stepwise, né, que você vai lá e faz um corte só em geral. Tá, mas espera aí, um corte, essas variáveis não são importantes quando você tem todas aqui no meio. Tá, mas às vezes, quando você corta, é uma outra curva de variáveis que são importantes. Tá? Então, você tem que refazer um pouco essa ideia da eliminação recursiva. Tá? Você ir retestando cada corte. Tá? E você vai ter lá uma performance preditiva. Obviamente, a gente não usa p-valor, né? A gente quer ver o quanto diminuir o número de variáveis muda a nossa performance preditiva. Tá? Preferencialmente melhora com menos variáveis, mas às vezes, né, muitas vezes piora com menos variáveis. Então você tem que ver esse balanceamento. Tenho menos variáveis, às vezes minha performance piorou, mas espera aí, piorou um pouquinho minha performance preditiva e eu consegui eliminar 30 variáveis caríssimas. Opa, talvez seja uma solução boa no mundo real. Tá?
Essa é a ideia da eliminação recursiva, mas seria como se fosse um stepwise, de certa forma. Tá? Mas só que a gente vai retreinando o algoritmo a cada eliminação. Tá? Então, stepwise aí, né, é errado de se usar inferência. Em predição não é errado usar stepwise, só é um método ruim. Tá? Não é errado. Tá? Em inferência é errado. Tá? Você que ainda se ensina stepwise em inferência, na verdade você quer controlar por variáveis de confusão. Tá? Não é via stepwise, não é via importância da variável que você coloca ou você tira. Tá? Você tem que fazer lá um DAG e pensar em termos de importância, em termos de variável de confusão, em termos de direção causal, etc. Tá? Então, para inferência é errado. Tá? Ainda se ensina isso, infelizmente, mas é errado. Para predição não é errado você usar o stepwise, só não é um método bom, é um método ruim. Mas não torna inválido a tua pesquisa, tá? Só torna ela ruim. Tá? O segundo tipo é o Boruta, tá? Que é uma sacada bem legal. É bem legal a sacada do Boruta. Então, vamos lá. Então, você tem as suas variáveis preditoras. Tá? O que você faz com o Boruta? Você cria sombras delas. Tá? Que é a mesma variável original, só com seus valores trocados de paciente para paciente. Tá? Então, uma bagunça ali. Tá? Então, o paciente ali que tinha a variável que o IMC era 21,2, ele pega algum outro resultado de algum outro paciente ali. Tá? Então, você mantém a tua variável original e você tem essa variável sombra, que é essa os mesmos valores, tá? Para também não mudar a dispersão de valores, são os mesmos valores, mas em pacientes totalmente diferentes. Bagunçou essa variável. Tá? Então tem lá os valores dessa variável no mundo real, os valores reais, e você cria uma variável sombra permutando esses valores entre os pacientes. Tá? Um caos, vira uma bagunça. Tá? E aí você faz o quê? Você vê qual a importância preditora da variável original e da variável sombra. A variável sombra não pode ser importante. Tá? Em geral, não é importante a variável sombra. Por quê? Porque são resultados que não existem, que não estão associados ao desfecho de forma alguma. Tá? É uma nova variável bagunçada ali. Não tem que ser boa preditora. Tá? Em geral, obviamente, não é. Mas qual que é o problema? É quando a tua variável original não é muito melhor do que a sua variável sombra. Isso é um problema. Tá? Por quê? Porque você bagunçar essa variável ou botar ela real é quase a mesma coisa, ou seja, essa variável não é importante. Ficou claro? É muito legal isso, porque aí você faz o quê? Você vai lá, então você tinha 30 variáveis, 20 variáveis preditoras, por exemplo, 20 variáveis preditoras. Você cria 20 sombras, né? Uma para cada. E aí você vai lá e vê qual que é a mais importante das sombras. Ah, ela tem uma importância preditora, que a gente vai ver na aula de importância preditora, de X. Tem que ser melhor que essa. Porque isso aqui são variáveis que não existem. Tá? Se elas estão ligadas ao desfecho, é coincidência, é por motivos aleatórios. Então você tem que ser melhor que o aleatório para você ser uma variável relevante. Ficou claro? É super bem sacado isso do Boruto. Tá? Então você tem, né? Então, de novo, repetindo, você tem as suas 20 variáveis preditoras. Você repete essas 20 variáveis, só que cada uma delas com seus valores todos trocados. Trocou de paciente para paciente, trocou, tudo uma bagunça. Essa variável sombra não deve ser relevante. Tá na teoria. Então, a tua variável, para ser importante, a tua variável real, ela tem que ser melhor do que qualquer uma dessas sombras. Tá? Porque senão ela não é mais importante que uma variável aleatória. Isso é um absurdo. Tá? Se ela está como importante é porque foi uma coincidência. Ela tem que ser melhor que aleatória. Aí você refaz isso várias vezes e você chega numa distribuição. Tá? Onde você tem quantas vezes cada uma das variáveis originais foram melhores do que a melhor sombra. Tá? E são essas que você vai manter. São as variáveis que você vai manter. Tá? As variáveis que são constantemente melhores do que essas variáveis aleatórias. Tá? Porque se ela é pior que uma variável aleatória, ela é aleatória também. Tá? Ela não tem uma informação relevante para o desfecho.
Tá? E variável aleatória não pode ser importante para o desfecho. Se a tua variável é pior do que uma aleatória, é porque ela não é relevante. Tá? E aí você mantém, aí você escolhe, né, qual que é o teu threshold, né, de quantas vezes, né, e aí você vai refazendo esse sorteio, né, porque criando novas sombras, né, com outro tipo de sorteio, tá, para garantir que não foi só uma coincidência, né, que uma das sombras foi muito boa por coincidência, etc. Então você refaz esse sorteio várias vezes e você vê quantas vezes cada variável fica melhor do que a melhor sombra. Tá? E são as variáveis que você quer manter. Elas são melhores do que uma variável aleatória. Constantemente melhores que variáveis aleatórias. Pode falar. Professor, uma pergunta. Uhum. Considerando o slide anterior, eu estou pensando, então, se o Random Forest estava utilizando esse tipo de seleção de variáveis, seria como um hiperparâmetro a mais para deixar ele melhor? Se eu estaria pensando em fazer uma comparação com outros algoritmos Um bom clássicos, ponto. não seria injusto, porque eu já estou inserindo esse critério de seleção dentro do algoritmo? Bom ponto. Tá, então, acho que duas coisas ali. Primeira coisa, a questão de que você tem que fixar os seus hiperparâmetros. Tá? Então, você fixa, né, primeiro você desenvolve o teu algoritmo aí, Random Forest, você fixa os hiperparâmetros. Porque imagina, você ir criando novas sombras e otimizando hiperparâmetros. Né? Então, aí você tem 3, 4 hiperparâmetros, 20 sorteios de sombras, você vira exponencial. Tá? Você não acaba de rodar isso nunca. Então, você fixa os hiperparâmetros. Tá? Então, eu vou fazer 50 árvores, eu vou fazer esse número de seleções em cada corte, o número de variáveis que pode usar em cada nó, etc. Então, eu fixo hiperparâmetro, beleza. E daí eu rodo dessa forma. Tá? E aí, acho que tinha uma outra coisa, agora me deu branco. Você repete a pergunta? Eu tinha pensado em outra coisa. E outro ponto é sobre comparação. Se, por exemplo, como eu poderia falar que o Random Forest é o melhor algoritmo se eu estou adicionando sempre mais coisas dentro dele? Ótimo. Não, a grande questão aqui é a seguinte: eu estou fazendo seleção de variável para o Random Forest, mas aí depois eu vou usar um Gradient Boosting, por exemplo. Né? Então não é o ideal, de fato. Por quê? Porque eu estou vendo qual variável é mais importante no Random Forest, e aí eu uso essas variáveis, por exemplo, decidi que 15 são as mais importantes. Então eu vou usar essas 15 mais importantes, e aí eu vou rodar todos os outros algoritmos com essas 15. Mas espera aí, foi otimizada por Random Forest. Tá, mas o que a gente vê é que às vezes, mesmo assim, o Random Forest não ganha. Tá? Mesmo a gente selecionando variáveis otimizadas por Random Forest, o Gradient Boosting ganha mesmo assim. Acontece bastante na nossa pesquisa. Tá? Então o Boruto ele usa mesmo o Random Forest. Tá? Aí a gente vai lá e selecionar, então vão ser essas 15 que eu vou usar, tá? Baseado nesses critérios aqui. Mas o que a gente vê é que funciona bem nos outros também. Tá? E mesmo assim, muitas vezes o Random Forest não ganha. Mesmo a seleção de variáveis tendo sido feitas por Random Forest. Mesmo assim, ele não ganha. Tá? Então, assim, é um problema, né? Então, em geral, você faria uma seleção de variáveis para cada algoritmo diferente, mas, de novo, a gente está exponenciando aqui o trabalho, tá saindo do controle já. Tá? Eu tenho que fazer seleção de variáveis, e não é fácil fazer essa seleção, tá? Então, vejam aqui que a gente rodou 20 vezes o Random Forest. Tá? Então, assim, de fato, assim, se a gente tivesse tempos infinitos, né, uma capacidade computacional aí infinita, a gente fazia um método de seleção diferente em cada algoritmo e otimizaria esse algoritmo segundo esse método de seleção. Mas o que a gente vê é que não muda muita coisa, não. Tá? Em geral, essas árvores aí, os que funcionam melhor são parecidas. E, de fato, assim, tem alguma diferença entre importância de variável de algoritmo para algoritmo? Tem. Tá? Mas, em geral, o top 5 é bem parecido. Tá? Ou os top 15. Tá? Em geral, você tem mudança de ordem aqui e ali e tal. Mas, em geral, as variáveis ficam bem parecidas. Tá? Então, assim, não vale a pena, eu acho, né? Pelo menos hoje, com a capacidade computacional que a gente tem, não vale a pena se fazer seleção para cada algoritmo específico e usar essa seleção nesse algoritmo. Dá para fazer a seleção via Random Forest, porque é um dos melhores algoritmos mesmo, tá? E aí colocar nos outros essas variáveis. Tá? Mas ótimo ponto, sim. Tá ótimo esses dois pontos, né? A questão de hiperparâmetro e a questão do fato que a gente está usando um algoritmo para selecionar as variáveis. Tá? Mas como eu falei, eles são relativamente parecidos, né? O Random Forest com Boosting,
Tá? Eles costumam dar o mesmo resultados bem parecidos. Tá? Agora, permutação. Então, aqui você permuta o desfecho, a variável que você quer predizer. Tá? E aí você vai vendo se a importância da variável no desfecho real é melhor do que no desfecho permutado. Tá? Então você vai lá, faz a tua predição, tem essas variáveis, tal, beleza, e tem esse desfecho, o ranking de importância é esse. Tá? A importância de cada variável é essa. Aí você faz o quê? Agora eu vou baralhar o desfecho. Tá? Ou seja, as variáveis, em princípio, têm que ter piorado. Tá? A importância preditiva das variáveis. Por quê? Porque o meu desfecho é aleatório. Então, não podem ser boas preditoras. Tá? Porque o desfecho não existe. É um desfecho falso, não existe. Tá? Então, essas variáveis levando a desfecho, não existe como elas levarem ao desfecho agora. Por quê? Porque o meu desfecho não faz nenhum sentido. Tá? Então, aí você tem que ver se essas variáveis, quando elas estavam predizendo o desfecho real, se elas são constantemente melhores do que quando elas estão predizendo um desfecho aleatório. Tá, também interessante isso. Olha que sacadas legais. Eu acho bem legal essas sacadas aí que o pessoal tem de identificar a importância de variável. Tá, e são intuitivas, né? Pelo menos na minha opinião, são relativamente intuitivas. Né? Por que eles chegaram, né? Foram desenvolvendo essas técnicas aí de seleção de variável. Tá? Outra, né? Então, de novo, assim, só passando rápido para vocês terem uma ideia assim, de que faz sentido, né? Esses tipos de seleção de variável. Então, importância variável relativa recorrente. Então, você gera um random forest com o mesmo conjunto de dados, diferindo apenas na semente aleatória, tá? No sorteio das pessoas e das variáveis. Tá? Lembrando como é o random forest, primeiro você tem sorteio das pessoas, tá? Via bootstrapping, depois você tem sorteio das variáveis em cada nó. Tá? E aí você tem cada random forest com seus valores de importância preditora de cada variável. Tá? E aí você divide pela importância mínima absoluta de cada execução. Tá? E aí você define como importantes, né, as variáveis que estão acima de constantemente um valor específico. Tá? Por quê? Porque eu fui refazendo essas random forests, né, com outras pessoas e com outras variáveis. Então, essa variável é importante, ela tem que ser sempre importante. Tá? Não importante só para um tipo de sorteio. Tá? Então, usando diferentes sementes, né, que é a regra de sorteio, diferentes sorteios, a variável tem que ser constantemente importante. Tá? Por quê? Porque eu não estou bagunçando nada, não estou criando banco de dados totalmente falso, tá? Estou simplesmente usando uma parte de cada vez e ela tem que ser importante. Se ela é constantemente importante, ela tem que ser constantemente importante, independentemente do meu sorteio de pacientes que vão entrar no modelo. Certo? Bom, e por último, tem essa Vita, né, como eu falei que eu não conhecia, né, você treina duas random forests e você estima a importância de variável nos dados que ficaram de fora. Então você roda ali, em primeiro lugar, você desenvolve uma random forest, faz a predição, etc. E você traz novos dados, né, e você faz a predição e você vê a importância de variável nesses novos dados. Né, e aí você, nos dados que ficaram de fora do desenvolvimento do random forest. E aí você faz o mesmo para outra árvore, etc. Então, assim, não é muito bem sacada essa, não entendi porque que deu relativamente certo, mas não é um algoritmo aí que tenha passado aí nos crivos aí atuais, então a gente não usa muito. Também não é tão bem sacada quanto os outros. Tá, então daí ele fez o quê? Ele teve que estabelecer alguns hiperparâmetros, como a gente falou. Tá? Porque, de novo, não dá para você ir fazendo todos os hiperparâmetros. Então, o random forest ele tem vários hiperparâmetros. Né? Então, ele tem número de árvores, que ele colocou 10 mil árvores. Tá? Eu tenho usado esse como exemplo, 500 árvores para o random forest. Ele fez 10 mil árvores para o random forest. Tá? E aí, quantas você seleciona de variáveis em cada nódulo? 33%. Né? Um terço das variáveis. Tá? E qual é o número mínimo de pessoas no nó terminal? Ou seja, que eu tenho que tomar a decisão. 10% das pessoas. Tá? Se for 9% nesse nó, tem que tomar uma decisão nesse nó, não pode dividir mais. Tá? E ele também coloca aí os hiperparâmetros de cada um dos
dos algoritmos de seleção de variável. Tá? Bom, e aí ele apresenta aí, os autores apresentam vários resultados, e a conclusão deles, né, que são apenas detalhes aí de como eles fizeram aí a medida de performance. Conclusão deles é que os estudos de simulação identificaram o algoritmo Boruta como melhor, né? Então, em geral, o Boruta ficou como o melhor algoritmo. Ele faz uma boa seleção de variáveis, como a gente viu, faz todo sentido. Né? É a variável competindo contra ela, versão aleatória. Ela tem que ser melhor que ela, versão aleatória, consistentemente. Tá? É muito bem sacado o Boruta. Né? Então, faz todo sentido e ele encontrou aqui que consistentemente também o Boruta era ótimo. Né? E ele falou que o Boruta é ainda melhor quando você tem menos variáveis, tá? Não tantas variáveis quanto no caso de omics, genomics e proteomics. Então, quando você tem poucas variáveis, que é o caso dados estruturados, né, ele ainda é melhor. Tá? Ele funciona muito bem para baixa dimensionalidade. Então, dimensionalidade é número de variáveis. Tá? Em geral, quando a gente está falando de machine learning, alta dimensionalidade é muitas variáveis. Tá? Só para não confundir vocês. Baixa dimensionalidade é quando a gente tem poucas variáveis. Tá? E aí tiveram os mesmos resultados, tanto de problemas de regressão quanto de classificação. Tá? Então aqui, acho que o mais importante é vocês verem essas técnicas aí que tem. Qual que é a melhor técnica? O artigo encontrou que é Boruta, muitas pessoas encontraram que é Boruta, o Kaggle, muitas competições do Kaggle têm ganhado com o Boruta, nós estamos vendo muitos algoritmos com o Boruta, muitos artigos com o Boruta, nosso laboratório está usando o Boruta, então assim, estamos encaminhando de novo para mais um consenso que seria utilizar esse método de seleção de variáveis conhecido como Boruta. Tá? E vocês viram aí que faz sentido. Né? Então a variável tem que ser melhor do que ela aleatória. Tem que ser isso constantemente. Tá? Sinal que essa variável está predizendo algo real mesmo, tá? Do que ser apenas uma coincidência. Tá? Então, relembrando por que nós queremos fazer diminuir variável, retirar algumas variáveis. Então, em primeiro lugar, retirar as variáveis não plausíveis, conversar com o expert na área. Né? A maioria de vocês são alunos da USP, então vocês têm acesso a alguns dos melhores experts da área de cardiologia, pneumologia, do que vocês quiserem. Vocês têm acesso, então tragam esses especialistas que conhecem de pesquisa científica, que conhecem da fronteira do conhecimento da sua área específica, tragam eles para as pesquisas de vocês, para ir cortando essas variáveis. Então, você tem 100 variáveis, como eu falei, regra de bolso total, tá? Não saem por aí falando que o professor Alexandre falou que só 50 variáveis são necessárias. É uma regra de bolso que a gente usa, tá? Chegar até 50 ou cerca de 50, tá? Não é uma regra rígida, como eu falei, é só um norte aí para a gente ter. A gente vai lá falar com o especialista, por volta de 50 em geral é o ideal, o algoritmo não melhora muito a partir de umas 12, 13. Mas a gente nunca sabe quais são essas 12, 13, né? Então, pegar 50 é um número bom. Tá? Então, em primeiro lugar, você fala com o especialista. Você vai lá e vai cortando. Tá? E depois você conversa com o especialista de novo para vazamento de informação. Tá? Então, existem algumas variáveis aqui que podem ter sido coletadas depois do desfecho. Tá? Ele vai lá e fala, essa variável daqui, em geral, é coletada depois que o paciente é internado com infarto, por exemplo. Quero predizer infarto e essa variável daqui internada depois é coletada depois de o paciente ser internado por infarto. Opa, essa variável tem que cortar. Às vezes, na melhor das boas vontades, a equipe que coletou fala que não sei o que, mas o especialista fala que aqui é pós-desfecho. Você tira. Acontece muito isso, tá, gente? Muito. Você fala com o pessoal do banco de dados, fala, não, isso aqui com certeza é depois, tá? Você fala com o especialista fala, não, esse exame aqui é só para quem acabou de ter um infarto. Tá? E, em geral, essa variável aparece entre as mais importantes. Sempre. Assim. O algoritmo é malandro. Tá? O algoritmo vê que tem uma variável que indica super bem o desfecho, porque ela foi coletada depois do desfecho, ele vai usar essa variável. Tá? Vai aparecer como a mais importante. Então, sempre quando vê alguma variável estranha, a gente vai atrás para ver qual que é essa variável e se tem alguma chance dessa variável ter sido coletada pós o que a gente quer predizer. Muitas vezes tá? Muitas vezes ela é coletada depois. Tá? A gente acaba retirando essa variável. Tá? Então sempre desconfiem aí dos resultados, sempre chequem.
Entre as variáveis mais importantes, falar com o especialista, ó, tem chance dessa variável ter sido coletada depois? Tá? Por quê? Porque você quer predizer o desfecho. Tá? Você quer, antes de a pessoa ter tido esse problema, você quer dar o auxílio para o médico, para o profissional de saúde, para o hospital. Então você não pode usar nenhuma variável que a pessoa não vai ter naquele momento. Tá? Então, corta a variável não plausível, corta a variável vazamento de informação, mas aí, como eu falei no início, mesmo assim você pode querer diminuir o número de variáveis. Tá? Porque para torná-la o algoritmo mais generalizável em outras regiões. Tá? Então eu quero desenvolver o meu algoritmo aqui em São Paulo, mas quero que ele funcione no SUS, no Brasil como um todo. E eu estou usando resultado de tomografia, não é uma realidade no Brasil. Tá? Então vamos tentar tirar essas variáveis, diminuir o número de variáveis para tornar o algoritmo mais factível de ser usado na prática. Em segundo lugar, ganhar tempo de treinamento. Então a gente viu aí um monte de coisa, aí a gente tem que otimizar hiperparâmetro, tem que não sei o quê. Se eu tiver aí 300 variáveis, ou mesmo 50 e conseguir reduzir para 15 mantendo a mesma performance, putz, daí às vezes é horas e horas de trabalhos a menos, né? Semanas, meses de trabalhos a menos. E em terceiro lugar, fazer de novo uma triagem de variáveis irrelevantes. Tá? E tirando essas variáveis irrelevantes, porque variável irrelevante só gera ruído. Tá? Então, às vezes tem uma variável ali aleatória que é importante por coincidência. Então, vamos fazer mais uma rodada de retirada de ruído, retirada de variável não relevante. Tá? Ficou claro? Super importante aí, todas as aulas, né? Tudo coisas bem importantes para o desenvolvimento de algoritmos preditivos, que a gente vai aprendendo na prática, né? E a gente vai trazendo aqui para vocês, né? Então, cada vez mais importante. Seleção de variável aborto é uma coisa recente, tá? Não se fazia isso até um ano e meio atrás, tá? Não se usava essas técnicas, mas cada vez mais, à medida que esses algoritmos vão entrando para a prática do mundo real, vai tendo cada vez mais pressão de usar menos variáveis, tá? E qual é a configuração de conjunto de variáveis que eu consigo manter minha performance preditiva, tá? Então, é segundo essas técnicas. Tá? À medida que a área de machine learning vai caminhando para o seu uso prático, para o seu uso no mundo real, vai aumentando a pressão de usar menos variáveis ou variáveis mais baratas. Certo? Então, de novo, esse é o artigo. Tá? Achei bem interessante. Resume bem aí as técnicas. Então, se alguém quiser ir mais a fundo, tem ali. Tá? Então, tá? Fica a sugestão. E agora vamos entrar, então, nos artigos da próxima aula. Então, o primeiro artigo tem muito a ver com a aula de hoje, que é um artigo de prognóstico de Covid, que foi vendo quanto eu consigo poupar dinheiro de coleta de variável, mantendo a minha performance relativamente parecida. Tá? Então, budget constraint, tá? Com limite orçamentário. Então, desenvolvimento de algoritmos com limite orçamentário para predizer desfechos entre pacientes com Covid. Tá? Então, esse é o primeiro artigo, como eu falei, muito a ver com a nossa disciplina. Foi publicado aí no início do mês, 1 de outubro. Na Scientific Report, então, as duas revistas vão ser do grupo Nature. E o grupo Nature é aquele grupo de revistas que bota métodos no fim do artigo e ainda em letra pequena para adicionar injúria, para pisar na cara da ciência, para que métodos não é relevante, toma essa. Né? Então, assim, super errado, de novo, né? Tentem conter aí as emoções e as raivas aí de ver isso acontecendo. Então, vai estar os métodos lá atrás, então sempre leiam primeiro os métodos e aí voltem. Tá? Então, esse aqui é da Scientific Reports e esse aqui é da Nature Digital Medicine, que é algoritmo de predição de sepse que aprende a falar não sei. Aprende a identificar que ele não vai tomar uma boa decisão para esse paciente. E aí eventualmente mandar isso para o médico falando, olha, ele dá a predição, né, para quase todos os casos,
mas para alguns pacientes o algoritmo conseguir falar, esse aí eu não sei, esse aí eu vou errar, esse aí eu não vou tomar uma boa decisão. Tá, mas super interessante, vamos descobrir aí, como eu falei, né? Sempre esses mais práticos eu tento não ler antes, para a gente conseguir discutir, para não dar nenhum spoiler aí para vocês, para ver se vocês vão identificando, né, os pontos positivos, pontos negativos, aí esse é o objetivo. Então, lembrando que todo mundo na próxima aula tem que mandar, eu vou abrir agora. Eu tinha esquecido de deixar os slides, né, da última aula, já deixei agora, hoje. Eu vou deixar os slides agora também. Os dois são de Open Access, tá? Os dois artigos de Open Access, tá? Então, vejam aí, já peguem, depois a Mari manda no grupo também, tá? Mas eles são Open Access, tá? Bem fácil de vocês terem acesso e lerem esse artigo. Todo mundo tem que entregar aquela folha, né? Resumindo e falando dos pontos positivos e negativos na próxima aula, tá? E vamos ver quem é que vai apresentar. Vamos aqui na aula. Só vamos ver. Eu, Alexandre, ainda não apresentei. Oi? Eu ainda não apresentei. Tá, eu vou ver aqui quem que vão ser os próximos. Então, na última aula, você lembra quem que apresentou, Mariane? Eu lembro que o Augusto discutiu, a gente foi até quem que discutiu? Foi o Vinícius ou o Manuel? Foi o Vinícius. Vinícius, o último a discutir? Não, não Isso. discuti, não. Eu não discuti. Ah, não discutiu. Ah, ótimo. Então foi o Augusto o último. Combinado. Então, Vinícius, você apresenta o primeiro artigo. Esse aqui, Budget Constraint. Ok. Machine Learning, tá? Então, o Vinícius vai apresentar e o Manuel vai discutir. Vamos ver quem mais vai discutir. O Manuel, a Gisele e a Jéssica vão discutir. A Gisele já foi, professora. Ah, é verdade, a Gisele entrou. A Gisele já falou antes. Então, a Jéssica e o Pedro Marcelino. Tá? Pedro e Jéssica, vocês dois discutem. Também. Combinado. Beleza, professor. Tá, Vinícius apresenta, Manuel, Jéssica e Pedro discutem. Tá? Perfeito, professor. Tá. E aí o segundo artigo, que é esse daí do não sei, tá? Artificial Intelligence Apps Prediction Algorithm learns to say I don't know. Olha que legal isso aqui, muito legal isso. Então, esse artigo é uma coisa que a gente está discutindo. Para quem não acredita, pergunta aí para qualquer pessoa no laboratório. A gente está discutindo essa ideia desde o início do ano e de repente saiu um artigo exatamente sobre isso. A gente desenvolveu algoritmos, literalmente a gente falava isso, desenvolver algoritmos que falem, eu não sei. Então, isso acabou de sair, 9 de setembro. Então, esse artigo aqui vai ser apresentado pelo Matheus, tá? E a discussão... Ótimo, Matheus. E a discussão é da Bianca, da Tatiana e do Charleston. Ok, professor. Combinado? E aí a gente sobra... Combinado. O Marcelo, a Camila, a Raita, a Isabel e o Rafael para discutir os últimos dois. Tá? Daí a gente vê um discute, um apresenta e um discute, ou dois discute. Depois a gente vê. Vou botar a Mariane também para trabalhar. Se precisar de mais alguém. Tá? Então ficou assim. Certo? É verdade, tem que dar uma nota para a Mariane também. Eu vou botar a Mariane aqui para discutir depois. Certo? Então ficou claro? Então definimos e aí depois a Mariane confirma aí para todo mundo no grupo e etc. Tá? E falando nisso, a Mariane vai fazer hoje monitoria, né, Mariane? Você quer... Não, hoje eu vou falar com 2 alunas especificamente, mas a monitoria de sexta está mantida. Quem tiver mais problemas individuais aí pode falar comigo, me manda mensagem no que eu puder ajudar, eu ajudo. Ótimo. Combinado, então. Então, sexta tem monitoria de novo, então vejam a questão, a gente já teve 2 entregáveis, tá? Já teve feedback do primeiro, a gente vai dar o feedback do segundo.
Tudo isso para auxiliar vocês com o trabalho final, né? Nunca deixar ir para a última hora e incentivando vocês a já trabalharem. Tá? As entregas já foram, tá? Então não pode entregar mais, assim, mas não é nenhum fim do mundo, tá? Vocês conseguem, se alguém falhou alguma entrega, conseguem recuperar, tá? A gente ainda tem mais uma e ainda tem o trabalho final também, que é a maior parte da nota, além da discussão dos artigos, tá? Então dá para recuperar ainda. Certo? Bom, na minha parte era isso. Então, hoje tivemos uma aula mais curta, né? Uma aula mais específica hoje, que é essa questão aí da seleção, mas, assim, extremamente importante. Muitos dos artigos mal feitos, né? Com problemas graves. Em geral, o erro está na seleção das variáveis. Tá? E a seleção das variáveis é fundamental. Então, eu não conheço nenhum problema de saúde totalmente aleatório. Tá? Que, dadas as variáveis relevantes, a gente não consiga predizer com antecedência. Tá? Não conheço nenhum problema de saúde que venha do nada, totalmente do nada. Tá? Em geral, você consegue predizer. O grande desafio é você ter essas variáveis. Tá? Então, eu nunca falo assim como resultado. Então, imagina que você faz uma pesquisa, né? Você tem as suas variáveis, tem o seu preditor, e aí você tem um resultado preditivo muito ruim. A conclusão nunca é que essa variável é impossível de ser predita. Tá? Que esse problema de saúde é impossível de ser predito. Na pior das hipóteses, ou seja, você fez tudo certo que a gente viu na disciplina, e mesmo assim você não consegue ter uma boa performance preditiva, então a conclusão é, essas variáveis não são suficientes para predizer o desfecho. Esse é o teu resultado. Essa é a tua conclusão. Tá? Nunca é, pelo menos se alguém conhecer, gostaria de saber, mas não conheço nenhum problema de saúde que, dado o mundo perfeito de variáveis coletadas, não seja predizível esse evento de saúde em determinado tempo, né, determinado tempo específico. Então, em geral, assim, se você você fez tudo certinho, desenvolveu o teu algoritmo, fez a predição, o resultado é ruim, é porque você não tinha as variáveis ideais para fazer essa predição. Pode falar, Fabiano. É o problema da sepse, né? Como é que a gente consegue coletar, identificar tudo que influi em real time, né? É o desafio. Até porque, por exemplo, se a gente conseguisse, sei lá, conseguir todas as variáveis que influenciam o valor do dólar e tivesse o real time, tava todo mundo rico, ninguém tá, né? Exatamente. Exatamente. Se você tivesse informação infinita, você consegue predizer o que você quiser, né? Então, assim, às vezes até as pessoas falam, não, tem problema de saúde que vem do zero, né? Você pode tomar um tiro na cara, uma bala perdida. Mas espera aí, a probabilidade de eu tomar uma bala perdida, né, morando no bairro que eu moro e indo para as regiões que eu moro, é bem diferente de uma pessoa que vive em condições mais precárias. Então, mesmo isso, né, mesmo bala perdida, é bem diferente a probabilidade de uma pessoa para outra, né? Então, até esse que é o mais aleatório, né? Possivelmente o mais aleatório. Se você tiver informações perfeitas sobre essa pessoa, né? Saber para onde ela vai, onde ela sai à noite, o que ela frequenta, para onde ela anda, quais são os tiroteios em todas as regiões que ela anda, né? Você consegue uma predição decente, né? Do risco dessa pessoa que eventualmente recebeu uma bala perdida. Então, até nessas situações mais extremas. Tá? No resto dos outros problemas de saúde, muito mais ainda. Se você tiver toda a informação, né, você consegue predizer sim. Tá? Eu até hoje nunca descobri nenhum problema de saúde totalmente aleatório, tá? Que vem totalmente do nada. Tá? Então, em geral, quando você não consegue uma boa predição, é porque você não tinha as variáveis. Tá? E como é que você faz essa seleção? Né, dessas formas aí que eu fui colocando. E cada vez mais, né, tá vindo essa preocupação, como eu falei, à medida que o machine learning vai entrando no mundo real, está cada vez mais vindo essa preocupação de que vamos tentar ter uma boa performance com menos variáveis, ou com variáveis mais baratas. Tá? Essa preocupação é real e está cada vez mais uma pressão em cima de pesquisadores de machine learning, porque às vezes a gente vive na nossa torre de marfim, né? Onde tudo é perfeito, tem todas as variáveis, tudo é fácil, está aqui meu banco de dados. Mas na hora de colocar esses algoritmos na prática, tá? Aí vem os desafios de ter essas variáveis, conseguir coletar essas variáveis. Tá? Então, você sempre quer menos variáveis possíveis. Tá? Então, uma coisa que a gente tem feito em todas as nossas pesquisas recentes, nós desenvolvemos o algoritmo com o mundo ideal, flores, unicórnios e borboletas. Né? Aquele mundo perfeito, temos tudo caminhando muito bem. E a gente vai descendo para o mundo real. A gente vai falando, ok, o ideal é isso. Com as variáveis que estão coletando hoje no sistema de saúde é isso.
tá? Mas eu consigo essa performance com 10 variáveis. Tá? Eu consigo essa performance tirando todas as variáveis caras, difíceis de serem coletadas. Tá? Questionário, variável não rotineiramente coletada, vira essa performance, etc. Então a gente vai trazendo mais camadas aí para a pesquisa científica. Né? A gente fala, ó, idealmente isso, né? Porém, dá para ter essa performance com isso, dá para ter essa performance com isso, dá para ter essa performance com isso. Cada vez mais estamos caminhando nessa direção de fazer várias subanálises com menos variáveis. Tá? E a melhor forma é via Boruta, né? Essa forma hoje, 2021, outubro de 2021, é essa técnica que está bastante comum hoje, cada vez mais em algoritmos de machine learning para dados estruturados. Tá? Talvez no próximo ano seja uma outra, mas a gente vai se adaptando, né? Como eu sempre falo para vocês, em machine learning não estamos presos a nada, tá? Isso é o que a gente tem hoje, tá? Que toma melhores decisões e vamos se readaptando, tá? A base em geral não muda, tá? O conjunto de técnicas, né? Dividir treino e teste nunca vai deixar de ser importante, etc. Mas aí mudar uma linha do tipo de algoritmo, não é nenhum fim do mundo, a gente vai se adaptando à medida que... Mas a área como em si, né, tem se mantido a mesma. Tá? A gente vai fazendo pequenos ajustes ali à medida que novas técnicas, né, novos grupos vão descobrindo, e a gente também vai descobrindo, tá, essa questão de algoritmo, qual que é melhor, qual que é a melhor técnica de explicação, a gente vai descobrindo também como grupo de machine learning, vai publicando e vai gerando aí o conhecimento científico que outros grupos também vão usando, e a gente vai usando também descobertas aí dos outros grupos. Certo, pessoal? Bom, então era isso. Então, não se lembra da próxima aula em treinar. Um aviso rápido, a gente tem hoje uma apresentação na faculdade sobre novas técnicas de ciência de dados. Na verdade, daqui a pouco, às 5 horas, eu vou coordenar a mesa, que vai ser com o André, como eu falei, que foi pós-doc laboratório, já professor do INSPER, com a Sandra Ávila, que é professora de Machine Learning para visão computacional. O link, você consegue passar o link, Mariane? Estou falando? A Sandra Ávila... Vou pegar o link aqui, professor. Tá ótimo. Que a Sandra Ávila, que é professora de visão computacional, de Machine Learning para visão computacional na Unicamp, e Ana Lorena, que é uma das pioneiras aí de inteligência artificial no Brasil, escreveu o livro mais lido aí de inteligência artificial, né, que é mais teórico, etc. Mas ele é bem clássico. Então a gente vai ter essa mesa de conversa hoje, às 5 horas. A Mariane mandou aqui o link do stream. Tá? Então daqui a pouco eu vou coordenar essa mesa onde a gente vai discutir novidades aí de ciência de dados. Tá? Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma questão? Daqui tudo tranquilo, professor. Legal. Então a gente volta na próxima semana com a discussão dos artigos. Todo mundo leia os artigos, né? Eles parecem bem interessantes, né? Mas como a gente sempre fala, é sempre uma descoberta aí, se a gente ver se o artigo está bem feito ou tem alguns problemas. Estamos prontos aí para analisar e para avaliar criticamente os artigos científicos aí que vão aparecendo na área, que é uma área que tem muitos artigos ruins, né? Então é uma área nova, né, que está crescendo. Às vezes as pessoas descobrem de machine learning com livros, textos ultrapassados ou técnicas ultrapassadas. Então, assim, é toda uma dor de crescimento que a gente está tendo aí na área. Pode falar, Josimar. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não sei se seria bom que ela fique gravada ou não. Uma dúvida bem mais específica sobre comparação de algoritmos. Pode falar. Acho que talvez seja interesse de outras pessoas. Pode falar. Minha dúvida era, por exemplo, na minha tese, eu estou propondo um novo algoritmo baseado em redes, ou grafos. Uhum. Então, minha dúvida era, quando eu tento fazer comparação, eu estou escolhendo os algoritmos clássicos e deixando os parâmetros, entre aspas, padrão. Por isso que eu perguntei anteriormente se o Random Forest já tem embutido dentro a seleção de variáveis usando o Boruto, esse tipo de algoritmos, seria uma comparação justa? Então, se fosse sim, eu estava pensando em inserir algum tipo de seleção de variáveis também no meu algoritmo, pensando que fosse justo.
A comparação justa é você usar o melhor, as boas práticas do uso de cada uma das técnicas. Né? Então, no caso desses algoritmos, seria você fazer seleção de hiperparâmetros, sim, tá? Não deixar o default, porque você deve ter feito algumas coisas no grafos ali também para otimizar, para esse banco de dados, etc. Então, assim, é usar o estado da arte básico, né? Que, no caso de algoritmos de machine learning, de random forest, tem que ajustar hiperparâmetros, tá? Lembrando sempre testar, né? Sempre dividir entre treino e teste, né? Botar todo mundo para o resultado final tem que ser o de teste, e fazer essas questões básicas aí que a gente tem visto. Tá? Fazer seleção com Boruta, acho que fica até o critério, tá? Boruta não é o básico, tá? O Boruta é só para aqueles casos que você quer colocar o algoritmo em prática, você quer reduzir. Para comparar performance entre algoritmos, você não usaria corte de variáveis, tá? Você deixaria as variáveis originais. Tá? O Boruta é mais uma questão mais prática, né? De você querer colocar esses algoritmos em prática, você faz uma redução no número de variáveis. Tá? Mas, assim, para ser justa a comparação, eu faria a otimização de hiperparâmetros segundo todos os algoritmos diferentes, e sempre, né, os mesmos dados para todo mundo de treino e os mesmos dados para todo mundo de teste. Isso aí seria uma comparação justa. E, professor, uma dúvida mais. Tem alguma teoria ou algum paper que faz uma comparação entre os hiperparâmetros padrão versus uma otimização de parâmetros? Quanto que eu ganho em porcentagem? Tem. Vamos lá. Eu mencionei até na primeira aula. Deixa eu pegar aqui. Porque eu estava conseguindo um ganho sobre 10, 15% sobre o que eu tenho como base. Eu não sabia se isso era bom ou era suficiente. Um ganho de quanto? 10 a 15%. 10 a 15%. Me parece por aí. Temos sim... deixa eu só... Não sei se alguém conseguir mais rápido que eu, mas eu coloquei acho que foi na primeira aula, né? O autor chama Randy Olson. Não, primeira não, segunda. Segunda ou terceira. Eita. Mas chama Randy Olson, o autor. Vamos ver aqui. Ele compara 13 algoritmos aqui, ó. 13 algoritmos em 165 bancos de dados. E ele testa com e sem ajuste de hiperparâmetros e vai vendo quanto ganha. Tá, vou passar aqui, chama Data Driven Advice for Applying Machine Learning Algorithms to Bioinformatics Problems. Eu cheguei a mencionar em alguma das aulas, eu só não achei qual foi a aula aqui, mas eu vou mandar aqui aqui, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Combinado. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Bom, senão acabamos por aqui. Então, lembrando, a aula vai estar hoje disponível no YouTube. Eu vou ver de colocar já os slides também. Tá? Acho que Mariane pode parar de gravar.